Com as bênçãos de Deus, damos início à 72ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Eu convido o vereador Nivaldo a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, aproveitando que faça a de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, por fim, a de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai a Deus no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Direito da criança e do adolescente. É garantido ao acesso a toda criança ou adolescente à defensoria pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário por qualquer dos seus órgãos. Livre, senhor presidente. Ao vereador Geraldo Atleta que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Tia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Geraldo Atleta presente. Edmo Bofete. Presente. Renatinho Watanabe. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Bengala. Presente. Beto. Enivaldo. Presente. Coloco em discussão a ata da 71ª sessão ordinária da 7ª legislatura em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, ou os contrários querem se levantar. Está aprovada a ata. Leitura de expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento do projeto de lei 55/2017, que versa sobre a concessão de gratificação a servidores ocupantes de emprego público de vigia e da outras providências. Anuncio o recebimento das respostas dos requerimentos 436, 438, 440, 441, 444 a 448, 450, 454 a 461. Todos estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara Municipal. Leitura de expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento da emenda de número 1 ao projeto de lei 24. Anuncio o recebimento da emenda de número 1 ao projeto de lei 25. Anuncio o recebimento da moção de número 21, 22 e 23. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 498/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, faleceu na noite da segunda-feira, 24 de setembro de 2018, o senhor Elcio Roque Bocato, professor e diretor do Jornal Democrata de São Roque. Elcio estava com 83 anos e internado em um hospital em São Paulo. Ele era professor de História, lecionou em diversas escolas em São Roque, Mairinque e Biúna. Nos últimos anos, se dedicava à redação do Jornal Democrata, o qual era sócio e diretor responsável. Já faz algum tempo, Elcio se afastou das atividades mais intensas no jornal por problemas de saúde. No entanto, visitava a redação com frequência para acompanhar alguns trabalhos. Isto posto, requer a mesa do vídeo plenário seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto e pesar pelo falecimento do senhor Elcio Roque Bocato, ocorrido no dia 24 de setembro de 2018. Requer ainda seja dado conhecimento à família e ao Jornal Democrata, transmitindo as nossas condolências. Sala de Sessões, 19 de outubro de 2018, Geraldo Atleta, vereador. Respeitemos, portanto, um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Elcio Roque Bocato. Solicito ao secretário que continue a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 492/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que na rua Paulo Dias, em frente ao 76, existe um terreno com grande quantidade de entulhos conforme fotos anexas. Considerando que no local indicado, o alto índice de entulhos jogado pelos munícipes
vem contribuindo para a proliferação de ratos, baratas e outros peçonhentos nocivos à saúde. Requer a mesa ouvido o plenário ser oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. O proprietário do terreno citado já foi notificado pelo setor competente da prefeitura, se positivo quando, se negativo, por quê? Sala de sessões, 15 de outubro de 2018, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 493/2018, senhor presidente e senhoras vereadoras. Considerando que o terreno na rua Espírito Santo, próximo a 76, Vila Pedágio, existe grande quantidade de entulho, conforme foto anexas. Considerando que o atual estado desse terreno vem motivando seguidas reclamações dos moradores. Considerando que a real situação é um agente propício para a proliferação de bichos nocivos à saúde dos moradores, como cobras, escorpiões, aranhas, ratos, que constantemente são encontrados no local, podendo a qualquer momento trazer consequências mais graves, é que requer a mesa do plenário, seja oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. Existe a possibilidade de retirar os entulhos do referido local e colocar uma caixa de entulho definitivo? Se positivo, quanto? Se negativo, por quê? Sala de sessões, 15 de outubro de 2018, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 494/2018, senhor presidente e senhoras vereadoras. O portal de transparência da prefeitura anuncia a existência de 2 cargos concursados de assistente social. Para cumprir essa exigência, foi realizado em 2017 concurso público para o preenchimento de uma vaga, mantendo assim a municipalidade com 2 assistentes sociais. Acerca do concurso público, chama a primeira colocada, declinou o da vaga, passando a segunda colocada, que tomando posse completou o quadro. Ocorre que neste ano, uma das assistentes sociais pediu exoneração do cargo em virtude de outra nomeação, ficando a vaga em aberto. A importância do preenchimento dessa vaga se faz para a manutenção de importantes programas e na qualidade do atendimento dos serviços públicos. Deste modo é que requer a mesa do plenário seja oficiado do senhor prefeito para que nos informe. 1. O prefeito entende importante complementar o quadro de assistentes sociais do município. 2. A falta de um assistente social não prejudica o andamento dos projetos e atendimentos. 3. Pode ser nomeado o cargo de assistente social convocando o próximo da lista, se sim, quando, caso negativo, justificar os motivos. Sala de sessões, 16 de outubro de 2018, Eduardo da Delegacia, vereador. Requerimento 495/2018, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando solicitações dos moradores do bairro Figueiras, na Estrada da Servidão, loteamento Renato de Freitas, número 13.115, no desvio sentido bairro, considerando que esta rua é contemplada com iluminação pública e que a falta da mesma coloca os moradores em risco, e que requer a mesa do plenário seja oficiado ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. É possível o executivo oficiar serim para instalação de iluminação pública no local? Se sim, quando, se não, por quê? Sala de sessões, 8 de outubro de 2018, Enivaldo, vereador. Requerimento 496/2018, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando a resposta do requerimento 298, no qual o executivo informou que iria realizar estudos e projetos para tornar a rua Luiz Martins em mão única. Considerando que as reclamações dos pais dos alunos da Escola Municipal Engenheiro Antônio de Castro Figueroa ainda são frequentes, pois os riscos de acidentes estão claros, conforme fotos anexas. É que requer a mesa do vídeo plenário seja oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Foi elaborado algum projeto ou estudo da prefeitura visando tornar a rua Luiz Martins em mão única? 2. Se assim, quando será implantado? Se não, por quê? Sala de sessões, 15 de junho de 2018, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 497/2018, senhor presidente e senhores vereadores. Nos preocupa demasiadamente a situação do escadão que liga as ruas Modéstia Leone e Honorina Rios de Carvalho Melo, conforme foto anexa. É urgente a necessidade da realização de limpeza e manutenção da iluminação do referido local. Tais melhorias são essenciais para a segurança e bem-estar dos munícipes que necessitam desse escadão para se locomover. Diante disso, requer a mesa do plenário seja oficiado ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Existe alguma previsão para efetuar a limpeza, além de proceder de mais melhorias necessárias do escadão localizado na Vila Brasilina? Se positivo, quando? Se negativo, qual o motivo? Sala de sessões, 18 de outubro de 2018, doutor Alexandre Amaral, vereador.
Requerimento 499/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que na rua Rio Grande do Sul, próximo ao número 281, existe um buraco proveniente de serviço realizado pela Sabesp, conforme foto anexa. Considerando que esse buraco está causando enormes transtornos aos condutores de veículos automotores, além dos danos que causa a esses veículos, a sérios riscos de acidentes no local. Aqui requer a mesa do plenário, seja oficiada a Sabesp, solicitando urgência na execução do devido reparo no buraco citado. Sala de sessões, 19 de outubro de 2018, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento número 500/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando a degradação da pavimentação asfáltica na rua Rio Grande do Sul, próxima a 281, considerando que tal degradação ocasionou o fundamento da manta asfáltica, evidenciando buracos que vêm causando transtorno aos moradores e alto risco de dano aos veículos e pedestres que por ali transitam. Aqui requer a mesa do plenário, seja oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. A possibilidade de realizar os devidos reparos? Se sim, quando, se não, por quê? Sala de sessões, 19 de outubro de 2018, Edmo Bonfeito, vereador. Requerimento 501/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que na rua José Nicolau de Moraes, em frente ao 265, houve um vazamento na rede de distribuição de água e após a Sabesp resolver o problema, há 2 semanas deixaram o buraco aberto, conforme foto anexa. E esse vem causando transtorno ao impedir que alguns moradores entrem e saiam de suas garagens. É que requer a mesa do plenário seja oficiada da Sabesp para que preste as seguintes informações. 1. Por qual motivo a Sabesp não realizou o fechamento do buraco? 2. Qual o prazo para que seja realizado o fechamento do buraco e os devidos reparos no asfalto? Sala de sessões, 19 de outubro de 2018, Edmo Bonfeito, vereador. Requerimento 502/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, em visita ao bairro Areia Branca, este vereador pôde constatar junto aos moradores da rua Hermínio Clores Brizotti, nas proximidades dos números 7 e 8, que durante os períodos de chuva, as casas estão sendo invadidas pela água que passa pela rua. Sendo assim, requer a mesa do plenário, seja oficiado do senhor prefeito, para que preste as seguintes informações. 1. A possibilidade de se realizar uma visita técnica para que avalie a situação acima exposta e, consequentemente, tome as medidas cabíveis a fim de evitarmos recorrentes transtornos dessa natureza. Sala de sessões, 19 de outubro de 2018, Edmo Bonfeito, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Peço para discutir o requerimento. Apesar do requerimento que falar do desnível da rua em relação às casas no local, a questão ali é um pouco mais complicada, mas deve ser resolvida, evidentemente. O maior problema ali não é só passar a máquina para pegar e acertar o nível referente às residências. É que a Sabesp, quando fez a obra de canalização de água, ficou muito na flor da terra, ou seja, se você passar a máquina ali para evitar que entre água nas casas do local, vai pegar nas tubulações da Sabesp. Então, a gente invoca o prefeito aí que coloque a engenharia de obras para estar avaliando aí e, consequentemente, cobrar a Sabesp para que ou refaça a tubulação naquele local crítico, porque as pessoas não podem ficar à mercê de água, qualquer garoa que der aí, ou enxugada entrar dentro da casa. São as minhas considerações, presidente. Continua em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, solicita ao secretário que faça a votação nominal do requerimento. Professor Amélia Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta, aprova. Edmo Bonfeito. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. O requerimento 502 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos demais. Requerimento 503/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que o bairro Figueiras 1 conta com mecanismo para escoamento de águas pluviais em forma de canaletas, considerando que as mesmas se encontram com grande quantidade de terra, mato e entulhos, o que impede que a água siga seu curso desejado, fazendo com que a água acabe invadindo a pista de rolamento, causando aceleração na deterioração do asfalto e aumentando os riscos de acidente, podendo causar, por exemplo, casos de aquaplanagem. É que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado do senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. A possibilidade de que seja realizado o serviço de limpeza das canaletas em toda a extensão do bairro Figueiras 1. Se sim, quando? Se não, por quê?
Sala de Sessões, 19 de outubro de 2018, Edmo Bofeta, vereador. Requerimento 504/2018, senhor presidente e senhores vereadores, considerando que a Estrada Municipal Dr. Irineu Rezende conta com mecanismo para escoamento de águas pluviais em forma de canaletas, considerando que as mesmas se encontram com grande quantidade de terra, mato e entulhos, o que impede que a água siga seu curso, fazendo com que a água acabe invadindo a pista de rolamento, causando aceleração da trilhação do asfalto e aumentando os riscos de acidente. É que requer a mesa do vídeo plenário ser oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. A possibilidade de que seja realizado o serviço de limpeza das canaletas em toda a extensão da Estrada Municipal Dr. Irineu Rezende? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala de Sessões, 19 de outubro de 2018, Edmo Bofeta, vereador. Requerimento 505/2018, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que na rua Álvaro de Menezes, próxima à entrada do campo da Associação Atlética Alumínio, Vila Industrial, há um vazamento de esgoto que ocorre há vários dias. Considerando que este vereador pôde constatar que uma empresa esteve atuando no local na data do dia 16 de outubro de 2018, no entanto, deixaram o referido local sem sanar tal vazamento. Considerando que várias são as reclamações e transtornos causados à população pelo vazamento, é que requer a mesa do plenário seja oficiado ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Quem é o responsável pelo reparo? 2. Se é responsabilidade da prefeitura, qual o prazo para que seja sanado o problema? 3. Caso não seja de competência da prefeitura, há a possibilidade de identificar o responsável para que seja realizado o reparo? Sala de Sessões, 19 de outubro de 2018, Edmo Bofeta, vereador. Requerimento 506/2018, senhor presidente e senhores vereadores, considerando que a travessa Pedro de Almeida, que interliga a rua Floriano Vieira com a rua Rio Grande do Sul, não conta com iluminação pública, trazendo riscos à segurança dos moradores que necessitam fazer uso durante a noite, e que requer a mesa do plenário ser oficiado ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. A possibilidade de realizar a instalação de pontos de iluminação no local, se sim, quando, se não, por quê? Sala de Sessões, 19 de outubro de 2019, Edmo Bofeta, vereador. Requerimento 507/2018, senhor presidente e senhores vereadores, considerando que a Sabesp fez perfuração da pavimentação asfáltica na rua N. Fabiani, próximo ao 123, e após realizou o reparo da pavimentação, porém com reparo de baixa qualidade. Requer a mesa do plenário de serviço da Sabesp para que preste as seguintes informações. 1. Qual providência pode ser tomada pela Sabesp para sanar o problema? 2. Qual o prazo para que o problema seja resolvido? Sala de Sessões, 19 de outubro de 2018, Edmo Bofeta, vereador. Requerimento 508/2018, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando a degradação da pavimentação asfáltica da rua Divino Espírito Santo, próximo ao 145, considerando que tal degradação ocasionou o fundamento da manta asfáltica, evidenciando buracos, que vem causando transtorno aos moradores e alto risco de danos aos veículos que por ali transitam. É que requer a mesa do plenário seja oficiado do senhor prefeito aqui para que preste as seguintes informações. 1. Há a possibilidade de realizar os devidos reparos? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de Sessões, 19 de outubro de 2018, Edmo Bofeta, vereador. Requerimento 509/2018, senhor presidente e senhores vereadores, considerando a degradação da pavimentação asfáltica na rua Ioneu Sato, próxima a 268, considerando que tal degradação ocasionou o fundamento da manta asfáltica, evidenciando buracos que vem causando transtorno aos moradores e alto risco de dano aos veículos e pedestres que por ali transitam. Aqui requer a mesa, ouvido o plenário, ser oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. A possibilidade de realizar os devidos reparos? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala de Sessões, 19 de outubro de 2018, Edmo Bofeta, vereador. Requerimento 510/2018, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que, em visita ao bairro Vale Grande, o vereador constatou que há postes de madeira. Considerando a grande possibilidade desses virem a cair e, consequentemente, causar grandes danos e prejuízos, é que requer a mesa do plenário ser oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. A possibilidade de serem substituídos os postes de madeira por postes de concreto? Se positivo, quando? Se negativo, por quê? 4. Caso não seja de competência da prefeitura, pode o Poder Executivo notificar os responsáveis para que seja realizada a troca? Sala de Sessões,
19 de outubro de 2018, Edmo Feito, vereador. Requerimento 511/2018, senhor presidente e senhoras vereadoras. Considerando que a Sabesp fez perfuração de pavimentação asfáltica na rua Augustinho dos Santos, próximo ao número 146, na intersecção com a rua Bahia, e após realizou o reparo da pavimentação, porém com reparo de baixa qualidade, juntamente com a ação do tempo, a pavimentação vem cedendo, com grande probabilidade de evidenciar novamente o buraco. É que requer a mesmo vídeo plenário serviço da Sabesp para que preste as seguintes informações. 1. Qual providência pode ser tomada pela Sabesp para sanar o problema? Qual o prazo para que o problema seja resolvido? Sala de sessões, 19 de outubro de 2018, Edmo Feito, vereador. Peço para discutir. Bom, esse requerimento, parabenizar o vereador Edmo pela iniciativa, pela cobrança constante do colega com relação à atuação da Sabesp aqui no nosso município. Realmente é uma situação preocupante, porque a Sabesp, se tem uma coisa que ela sabe fazer melhor do que levar água e tratar o esgoto, é fazer buraco. E se tem uma coisa melhor ainda, é arrumar de um modo mal feito, porque não tem um buraco que essa empresa feche que atenda ao mínimo de segurança, ao mínimo de padrão de qualidade. Então, alguns vereadores, no passado nós aprovamos uma lei que cobra da prefeitura uma fiscalização, que impõe à prefeitura uma autorização para que cobre a Sabesp disso. Porque senão a gente vai ficar aqui secando gelo de cobrar, e os problemas não se resolvem. E cada serviço que faz é uma porcaria que se vê. Você vai lá na Granja Modelo, são serviços que fazem assim, é horroroso, que qualquer leigo percebe que foi feito nas coxas, me perdoe a palavra. Enfim, são serviços executados aqui, hoje nós lemos aqui de uma tubulação, o vereador Edmo cobrou, que se for feita, falta ela colocar o tubo num pipe rack em cima do asfalto, de tão próximo da margem da rodovia que ela faz. E a gente vê, eu não sei o que a prefeitura tem com a Sabesp, que não a multa, que não toma providência. Então, só para salientar e para enobrecer o requerimento do vereador e mostrar que a Sabesp, infelizmente, acaba dando carta, por exemplo, a gente cita, lá no Orlando Maia, ela está fazendo uma cerca quase dentro do asfalto, por exemplo, e a prefeitura parece, não, vamos ver se nós podemos atuar ou não. Então, assim, a gente faz quórum, mas aqui, mais uma vez, registramos a nossa indignação com relação à atuação da Sabesp, registramos aqui nossa indignação com relação à omissão do Executivo também, na cobrança da execução no serviço de qualidade. Se a gente contrata um pedreiro para fazer um serviço na casa da gente, a gente cobra para que seja bem feito. Se você vai no restaurante, você cobra que o garçom te atenda bem. E por que a gente permite que a Sabesp faça um serviço tão porco como tem sido feito na cidade, e não de hoje, não, já de algum tempo. Então, parabéns ao vereador Edmo, mas assim, simplesmente para enaltecer, vereador, o seu requerimento e para registrar aqui o nosso inconformismo e registrar aqui que a gente cobra uma providência com relação ao Orlando Maia, porque parece que quem está mandando na cidade é a Sabesp com a sua postura inadmissível já no dia de hoje, principalmente quando a gente fala aqui na relação de consumo do consumidor e da empresa que fornece água. Era o que a gente tinha para enobrecer o requerimento do colega Edmo. Continue em discussão, requerimento 511. 5 minutos com a parte. O Edmo, ele constantemente vem cobrando a Sabesp. Aliás, não é só o Edmo, a Câmara inteira tem uma postura de cobrança em relação à Sabesp, e não é de hoje, como bem lembrou o vereador Arthur Alexandre. Desde que eu sou vereador aqui, eu acho que uma vez por ano tem uma convocação dentro dessa Casa de Leis. Por ano não tem, em relação à Sabesp, menos que 50 requerimentos, ou seja, cada sessão um vereador apresenta de uma maneira diferente um requerimento exigindo serviço, reclamando, e quando reclama exatamente dos buracos. A grande questão que eu vejo é da não fiscalização, que isso aqui virou cultural dentro da nossa cidade. Não é só da Sabesp, é de tudo, porque é conveniente ao município não fiscalizar, a impressão que eu tenho. Porque é muito mais conveniente fazer média com as pessoas que você colocar um fiscal exigindo postura. Nós temos um código de posturas dentro dessa cidade que data de 1993, se eu não me engano. E se você for olhar esse código de posturas, ele coloca determinadas situações que têm de ser cobradas, não só da Sabesp. Quanto tempo a Sabesp está dentro do município? Mas como ela era um ônus, de um único político, que foi o Neto que trouxe, parece que fala assim, vamos deixar que a conta não é nossa.
E não sendo a conta da prefeitura, acaba sendo de quem? Do consumidor, da população. Se a prefeitura for ajuizar uma ação hoje contra a Sabesp, para falar do mau serviço dela, a prefeitura está testando todo dia que a Sabesp é uma excelente empresa, porque não tem uma notificação. Nenhuma. Como que eu vou judicializar algo contra uma empresa que eu nunca notifiquei? Que nunca atrasou um serviço? Que o buraco é o melhor feito dentro da cidade? Então falta vontade de fiscalizar. Falta vontade de ser, digamos assim, chato em relação a isso. De colocar um fiscal para andar a nossa cidade, que não é tão grande assim, mapeando ponto por ponto e fazendo notificação. Faça aí para a Sabesp durante um mês 5 multas, para você ver, encaminha uma cópia para o Ministério Público, se não muda a postura dentro da nossa cidade. Entendeu? Foi corrigido aqui, o Código de Posturas é de 1997, 1996, o Código de Posturas. Então a gente tem aí mecanismo para cobrar. Tem fiscal, acho que dá para fazer uma designação do fiscal, basta dar um carro para ele e começar a sentar o aço de multa na empresa, que aí resolve o problema. Então eu corroboro aqui com o requerimento do Edmo. Aliás, nunca nenhum requerimento contra a Sabesp em favor da comunidade foi negado aqui dentro da Câmara. Pelo contrário, como eu disse, cada semana é um vereador cobrando. E para acabar com isso daí, infelizmente não é o requerimento e a cobrança nossa. É o prefeito designar um fiscal e começar a autuar a Sabesp. A partir do momento que autuar, diga se tem uma lei em relação aos buracos, que eu não vou lembrar o ano, mas é de autoria do vereador doutor Alexandre, que fala que ela tem que devolver a manta asfáltica do mesmo jeito que fez antes de fazer a operação nela. É só pegar a lei e fazer a multa, que eu tenho certeza que resolve o problema. São as minhas considerações. Continue em discussão, requerimento 511. Peço a palavra. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. No dia 26 de setembro, eu apresentei um requerimento pedindo exatamente essas explicações para o prefeito, se houve alguma cobrança, alguma multa, alguma notificação em relação a essas mantas asfálticas não serem corrigidas de acordo com a lei número 1486, de 9 de abril de 2011. E hoje chegou a resposta dizendo que até hoje não houve nenhuma notificação e nenhuma multa aplicada sobre a Sabesp em relação a este requerimento. E na resposta desse requerimento, ele disse que iria haver a possibilidade de estar notificando a Sabesp. Então a gente vê que realmente está faltando aí um empenho para que seja realmente cobrado da Sabesp, para que seja realmente multado. Porque não precisa ir muito longe não, basta passar em frente à prefeitura aqui que nós já vamos ver uma manta asfáltica totalmente deformada em relação ao que era. Então novamente a gente pede ao senhor prefeito que realmente haja essa ação em cima da Sabesp, né? E também um outro ponto é pedir para que a população, ao ter uma reclamação da Sabesp, registre essa reclamação. Ligue e registre, porque a Sabesp não tem sequer muitas reclamações do mau serviço que ela tem prestado. Então é necessário que a população também ajude, apoie, ligue, registre ali a reclamação e para que seja tomada alguma ação pelo nosso executivo. São as minhas considerações. Peço para discutir o requerimento. Não, vereadora, 5 minutos com a parte. Só complementando, vereador Alexandre, o que foi falado lá da represa Orlando Maia. Na quinta-feira eu fui procurada também por um munícipe e questionando a posição desse alambrado que foi colocado lá. Eu entrei em contato com o diretor de planejamento para poder ver dentro do plano diretor e dentro das especificações, porque assim, teve uma queda do muro que protegia a represa e acho que de uma forma de economizar eles acabaram recuando um pouco mais, né, recuando na verdade, avançando um pouco mais com o alambrado, causando uma situação de muito perigo, inclusive para motoristas, porque dependendo de como você for passar, se encontrar com um outro carro e acabar um caminhão, alguma coisa assim, é perigoso bater no alambrado. O diretor me antecipou que seria pedido para a empresa cumprir o que se tem do que já era feito antes de demarcação e também o plano diretor que já especifica
medidas, né, esses limites para poder se construir muro, alambrado, enfim. Então eu estou aguardando o retorno deles de notificação da parte, empresa. vereadora. Pois não, vereador. Só para complementar, eu sei que a senhora também foi procurada, a pessoa inclusive me comentou de fato, e eu acho que todo o apoio é importante, né? A união faz a força. E hoje eu liguei para a Débora Fiscal, ela esteve lá, e realmente vai ser aberto um procedimento para realmente ver se a Sabesp fez essa cerca citada no local que deveria, ou se não fez, ou se realmente nós estamos enganados, ou eles estão corretos, ou vice-versa. Eu, visivelmente, acredito que a Sabesp esteja errada, porque quem passou pelo Orlando Maia sabe lá que ficou um bico de uma cerca praticamente numa curva, num lugar estreito e extremamente perigoso. Mas assim, eu sei que a senhora fez esse pedido realmente, e hoje, contactando a Débora, o Orlando acionou ela esteve no local. E Orlando hoje, por problema de saúde, ele não veio, mas acredito que amanhã a gente já tem uma solução com relação a esse problema. Eu acho que tem que cobrar, porque a Sabesp cobra do coitado que vai fazer uma casa, a prefeitura cobra, né? Que tem que deixar tantos metros do muro do vizinho, que tem que ter tanto de área, e realmente a gente tem que cobrar, principalmente de uma empresa do porte de uma Sabesp. Então, agradeço do apoio da senhora, eu sei que também se envolveu nesse assunto aí, viu? Por nada, vereador. Esse trabalho em conjunto é importante, principalmente essa fiscalização por parte dos munícipes também, né? Não é uma via que eu costumo utilizar, e quando o munícipe me acionou, que eu fui ver as fotos, era um absurdo a localização do alambrado. Então, né, ainda o munícipe ainda me falou, olha, vê se eu estou vendo demais ou se realmente é absurdo. E era um absurdo mesmo o local que estava, tanto que a empresa vai ser acionada, né? Então, só para complementar, que muitas vezes a gente não coloca documentos aqui, mas está trabalhando também verbalmente, né, diretamente com os responsáveis. E cumprimentar, Edmo, o seu trabalho aqui com relação à Sabesp, que sempre demonstra muita preocupação, né, e sempre está protocolando, e a gente espera que um dia, né, a gente tenha alguma ação do Executivo também, né, que não adianta a Câmara ficar pedindo e o Executivo não fazer a parte dele. São essas minhas considerações. Continua em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, solicita ao secretário que faça a votação nominal do requerimento. Professor Ameide Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta, aprova. Edmo Bofete. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. Requerimento 511 segue aprovado por 8 votos. Solicita ao secretário continue a leitura dos demais. Requerimento 512/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando a degradação de pavimentação asfáltica na rua Fulano Vieira, próximo ao 116, considerando que tal degradação ocasionou o fundamento da manta asfáltica, evidenciando buracos que vêm causando transtornos aos moradores e alto risco de danos aos veículos e pedestres que por ali transitam, e que requer a mesmo vídeo plenário, seja oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. A possibilidade de realizar os devidos reparos, se assim quando, senão porque sala de sessões, 19 de outubro de 2018, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 513/2018, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que na rua Daniel Mendes Pontes, próximo ao número 104, ocorreu o afundamento de parte do asfalto, considerando que não é possível especificar qual a competência para a realização dos reparos, é que requer a mesa do plenário seja oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. É possível que se realize uma visita técnica no local a fim de avaliar e posteriormente direcionar as devidas ações a quem compete? Se for de competência da prefeitura, qual o prazo para que seja sanado o problema? Sala sessões, 19 de outubro de 2018, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 514/2018, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando quem visita o bairro Vale Grande e Oncinha, esse vereador ouviu relatos de mães de alunos com dificuldade de aprendizagem, que ao procurar pelo professor, questionando a evolução do aprendizado de seus filhos, obtiveram o seguinte posicionamento do professor: você acha que tem o tempo para dar atenção só para seu filho? Infelizmente, seu filho irá para o ano seguinte sem ter aprendido nada. Não tem culpa de terem retirado o estagiário. Considerando que é do nosso conhecimento que o Poder Executivo retirou grande parte de estagiários, se não todos, considerando que os psicopedagogos
é um profissional que atua em diversos campos, como escola, saúde e empresas, e que na escola ele atua como coordenador pedagógico ou orientador educacional, professor, e seu papel é analisar e assinalar os fatores que favorecem, intervêm ou prejudicam uma boa aprendizagem em uma instituição através da investigação do processo de aprendizagem do indivíduo, visando entender a origem da dificuldade ou distúrbio apresentado e realizando acompanhamento psicopedagógico, buscando vencer os obstáculos que se impõem ao processo de aprendizagem para que o aprendiz possa retomá-lo com maior autonomia e sucesso. É que requer a mesma ouvido plenário seja oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Diante de tal situação, onde um professor relata a uma mãe que seu filho não vem tendo o aproveitamento necessário na aprendizagem, pode o Poder Executivo disponibilizar psicopedagogos para fazer o acompanhamento nas unidades de ensino do município? Se assim, quando? Se não, por quê? 2. O Poder Executivo tem o conhecimento da diferença que um psicopedagogo pode fazer em uma escola, principalmente em atendimento a crianças com dificuldade de aprendizado? Sala de sessões, 19 de outubro de 2018, Edmo Bofete, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Peço para discutir o requerimento. 5 minutos com a parte. Bom, o prefeito ele tem feito um esforço aí, né, para elevar o IDEB municipal, e até é louvável, né? Mas você ouvir um relato desse dos pais de um aluno, a gente fica muito estarrecido e, sinceramente, eu nunca imaginava escutar isso do munícipe. Então, aqui fica a minha indignação. A diretora da educação, que já foi convocada pelo corpo legislativo para prestar vários esclarecimentos, e, diga-se de passagem, veio aqui, deixou muito a desejar. Eu acredito que seja unânime essa opinião. Acredito que todos que estão aqui fazendo parte dessa 7ª legislatura não ficou satisfeito com as explicações que ela deu na ocasião. Mas fica aqui, a gente roga para que o prefeito vá realmente a fundo desse assunto, para que não há índice, né? não há IDEB que possa pegar e representar realmente o indicador que a cidade realmente precisa, mas um relato disso daí mancha qualquer resultado do IDEB. São as minhas considerações, presidente. Em discussão, requerimento. Peço para discutir o requerimento. Pois não, vereadora, 5 minutos com a parte. Eu ia pedir uma parte, mas o vereador já estava continuando, estava concluindo. Só para interesse, Edmo, eu fico extremamente irritada quando eu vejo se colocar essa questão do IDEB no município de Alumínio, como se fosse um orgulho muito grande ter aumentado o índice do IDEB. Eu sou professora, todo mundo sabe disso, e a gente sabe que o índice do IDEB, ele é basicamente ampliado a partir de aprovações. Isso é preocupante, na verdade, porque eu pego o grupo de alunos, aprovo esses alunos sem eles terem conhecimento, sem eles terem preparo. Os professores são pressionados dentro das escolas, porque eu fiquei sabendo disso no final do ano passado, a aprovar alunos que não têm condições, e assim mascara, porque para a população é ótimo, né? A população vê, não entende tecnicamente, porque não tem obrigação de entender, tem que confiar na palavra de uma gestora que mente para a população. Ela mente porque ela diz que aumentou o IDEB. E o IDEB, assim, 80% do que diz do aumento da nota é fluxo. E o que seria fluxo? Aprovar alunos sem conhecimento, que é o que está acontecendo aqui no município. Nós convocamos a diretora de educação aqui, como o senhor citou, ela fez pouco de nós, ela brincou com a gente aqui, né? Para mim foi extremamente ofensivo, mas ela tem uma coisa que nenhum de nós temos aqui, que é costa quente, que é a mãe dela, né? A mãe dela defende o cargo dela, porque conhecimento ela não tem. Então essa história de fluxo, para mim é uma grande mentira que eu convivo todo dia dentro das escolas, porque no governo do estado não é diferente. Você aprova o aluno e ganha um bônus no começo do ano. Você aprova o aluno sem ele saber e você ganha dinheiro. Algumas escolas que eu trabalho não entram nesse golpe, outras escolas entram, mas isso é vergonhoso. Então assim, eu não entrei em nenhum embate, porque você vai ficando cansado de chover no molhado. O prefeito já me disse que o cargo dela é imutável.
né? Ele nunca vai mexer no cargo dessa diretora. Então, cabe à população, e aproveitar que tem bastante gente aqui hoje, a começar a cobrar e não acreditar nessa conversa. Pergunte para os filhos de vocês como eles estão sendo atendidos dentro da escola. Esse é o maior índice, não é IDEB nenhum que conta. Isso aí é simplesmente aprovação. E a lei de aprovação, de recuperação continuada, não fala que tem que aprovar o aluno automaticamente. Fala que ele tem que ser recuperado durante o ano letivo. Isso é perfeito. Eu concordo plenamente com isso. O aluno tem que ter subsídio. Se ele não aprendeu de um jeito, ele tem que ser ensinado de outro. Se não aprendeu, tem que ser ensinado de outro. Mas o que está acontecendo aqui em Alumínio é uma vergonha. É uma vergonha, porque simplesmente mascara, faz essa questão do levantamento de aprovações e sobe no fluxo. E tem coragem de escrever isso ainda em rede social, que devia ter vergonha de fazer esse tipo de postagem. Porque isso está diretamente ligado com aprovação sem conhecimento. Pai nenhum quer que aluno seja aprovado sem conhecimento. Quer que saia da escola aprendendo. Só isso. E outra coisa, vem mais mudanças aí, pais, que eu espero que os senhores participem das convocações que ocorrerão. Vão até a escola dos filhos de vocês. Participem, para depois não dizer, olha, nós convocamos e ninguém compareceu. Então participem, porque tem mais mudança desastrosa vindo pela frente. Já fica uma antecipação para vocês. São essas minhas considerações. Continua em discussão o requerimento. Peço para discutir. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Tudo aquilo que se discute nesse plenário, senhor presidente, senhores vereadores, é de suprema importância. Eu vejo que nessa noite, talvez das matérias mais importantes que nós podemos discutir, é justamente isso. Veja que a educação está soleira negativa abaixo. Mas veja que tem uma preocupação com o IDEB, se há aprovação ou não aprovação de alunos, mas eu não acho melhor vetor do que o que está escrito nesse requerimento. E, muito mais importante do que esse requerimento, acho que nós devemos buscar informações e até busca de soluções, além do que o requerimento. Olhe bem o que está escrito no requerimento. Infelizmente, diz um professor, seu filho irá para o ano seguinte sem ter aprendido nada. Olha, que não há melhor vetor do que esse para avaliar a qualidade da educação, no caso aqui do nosso município. Então, acho que nós, muito além desse requerimento, vereador Edson, que Vossa Excelência até está de parabéns por ter trazido isso à discussão, é buscar mais informações, inclusive cobrar soluções do Poder Executivo, porque isso aqui é muito preocupante para o momento e para o futuro do nosso município. Era assim eu dizia, senhor presidente, senhores vereadores. Discussão. Peço para discutir. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Só para complementar, eu acho que a vereadora Meire debateu bem a questão, mas isso é importante que o chefe do executivo tenha essa noção, de que o IDEB não mede conhecimento, que o IDEB não mede que o seu aluno realmente está qualificado para passar um ano, que ele realmente está qualificado para enfrentar um segundo grau, para enfrentar uma universidade. Mas o que a gente vê realmente, como a Meire disse, é uma ilusão, é uma fumaça, porque o prefeito foi na TV do SBT recentemente e justamente bate nisso, no IDEB. Quando eu estava lá embaixo, o IDEB não mede nada, é simplesmente um índice de reprova. O professor não reprova nenhum aluno porque não gosta do aluno, porque não quer. Reprova porque não tem conhecimento. Então nós tínhamos um índice baixo. Começou a aprovar. Nós aumentamos o quê? Estamos nos enganando? Estamos enganando os pais do aluno ou quem? Então, assim, acho que as colocações do vereador Geraldo são interessantes, mas para a gente ter a realidade disso, que o IDEB não representa o nível de educação do nosso município, não nessa administração, como em qualquer uma outra administração. Era apenas o que eu tinha a complementar no requerimento, presidente. Muito obrigado. Continue em discussão. E um vereador querendo fazer uso da palavra, eu solicito ao secretário que faça a votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta, aprova. Edmo Bufete. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre Aprovo. Amaral. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. Requerimento 514 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário, o último, Geraldo, faça a leitura do último requerimento. Requerimento 515/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que esse vereador foi procurado por servidor público alegando
faltar equipamento de proteção individual para a execução de suas atribuições. Considerando que a Constituição Federal de 1988, todavia, através do princípio da isonomia, garante tratamento equitativo aos trabalhadores, independentemente do regime de admissão. Existem 36 normas regulamentadoras. Elas são voltadas à segurança e à medicina do trabalho. Constituem importante instrumento de proteção à saúde do trabalhador, que se concretiza através de ações como Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, obrigatoriedade do uso de equipamento de proteção individual, entre outras. É que requer a mesa do vídeo plenário seja oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Tal relato é de conhecimento do Executivo. 2. Qual providência será tomada pelo Poder Executivo caso o relato seja verídico? 3. A CIPA tem autonomia para intervir em uma atividade que oferece risco a funcionários que não fazem uso de IPI? Sala de Sessões, 19 de outubro de 2018, é de feito vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Peço para discutir o requerimento. 5 minutos com a parte. Outra coisa também aqui que entristece a gente, né? Nessa gestão, o prefeito montou a CIPA na administração pública, dentro da prefeitura, mas aí eu pergunto, né? Como que o funcionário pode ficar sem IPI? Para que serve a CIPA, se não pegar, orientar e treinar os funcionários? Eu acredito que talvez a CIPA não esteja cumprindo com o papel para que foi criado, porque é impossível isso daí. Até porque não tem tantas obras assim para pegar e ficar fiscalizando. Então a gente roga para o prefeito aí que faça uma reunião emergencial com o pessoal da CIPA, para que eles possam pegar e dar um zoom aí nessa avaliação, junto a essa questão que está acontecendo de faltar IPI. E no caso aqui, o requerimento fala do IPI propriamente dito, mas sem querer fugir do tema, para que a CIPA faça a visita, né, onde que está acontecendo algum serviço, que isso aí também não tenho visto, para que não só fiscalizando o IPI, mas se ninguém está cometendo algum ato inseguro que porventura pode vir sofrer um acidente. São as minhas considerações, presidente. Continua em discussão o requerimento. Peço para discutir. Pois não, vereador. 5 minutos. Bom, Edmo, só para acrescentar aí, passando aqui a reclamação dos próprios agentes patrimoniais e dos vigias, que não recebem nem uniforme para trabalhar aí na prefeitura, para você ter uma ideia. Então, quanto mais você exigir um cinto de segurança ou algum outro equipamento de proteção. Então, assim, baseando que nem o vigia, nem o agente patrimonial tem recebido o básico, né? Alguns aí relatando sérios problemas com relação a isso. Então a gente vê que realmente pensar em segurança na prefeitura é complicado. A única coisa que se pensou em segurança na prefeitura foi se retirar a insalubridade de algumas profissões, das quais as pessoas não recebem nada, não recebem uma luva, não recebem nem sequer, falar em IPI, nem sequer nem o produto de limpeza, como é o caso do velório, que a mulher lá tem que levar a cândida para limpar o banheiro, porque a prefeitura não fornece. Então a gente roga assim, que eu acho que a ideologia de qualquer empresa é investir na saúde e no bem-estar dos seus funcionários. Então, só para complementar, eu não sou da CIPA, não acompanho o trabalho, mas tive o prazer de acompanhar numa reunião dos agentes patrimoniais dos vigias. Então, rogo aqui para que pelo menos os atenda, porque a reclamação deles a gente tem como verdadeira, que é com relação à falta de uniforme e de outros equipamentos. É o que eu tinha a complementar, saudando o vereador. Continua em discussão o requerimento. Peço a palavra. Pois não, vereador. 5 minutos com a parte. Vereador Edmo, a CIPA tem toda a autonomia e obrigação de intervir numa questão quando está sendo executada uma atividade sem segurança. Seja ela trabalho em altura, seja ela qualquer tipo de atividade. Se for levantado um conselho considerado com o nome CIPA, ela tem toda a autonomia e obrigação. Porque se ocorrer um acidente e esse acidente foi por omissão, né, alguém passou e fingiu que não viu, as consequências serão muito maiores. Então, somente aqui para parabenizar o vereador pelo requerimento, falar que realmente tem toda a autonomia e obrigação de intervir, sim, numa atividade sendo realizada sem os devidos cuidados, sem os EPIs. Uma parte, senhor. Quando mencionei, assim, perguntando se a CIPA tem autonomia, juridicamente eu sei que tem. Resta saber se na prática, entendeu? Só para esclarecer que talvez possa, entendeu? Só para esclarecer. Ok, vereador.
Então, né, que realmente não adianta somente levantar por nome, tem que fazer cumprir a palavra. Sou da CIPA, então cumpra com aquilo ao qual foi votado, ao qual foi eleito, e faça cumprir realmente as leis. São essas as minhas considerações. Continua em discussão, requerimento. E um vereador querendo fazer uso da palavra, solicita ao secretário que faça a votação nominal do mesmo. Professor Ameide Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta, aprovo. Edmo Bufete. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutora Alexandra Aprovo. Amaral. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. O requerimento 515 segue aprovado por 8 votos. Solicito agora ao secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 99. Determinar visita técnica para avaliar possível fundamento na rua José Pires de Arruda, no trecho entre os números 250 e 280, bairro Granja Modelo. Geraldo Atleta, vereador. Indicação número 100/2018. Determinar visita técnica para avaliar possível fundamento na rua dos Cambarás, próximo ao bar do Daniel, Jardim Uridel. Geraldo Atleta, vereador. Indicação 101/2018. Solicita a construção de centro de atividades contendo campo de futebol e espaço para prática e caminhada no bairro Itararé. Geraldo Atleta, vereador. Você vai ter que ler. Indicação 103/2018. Solicita adquirir 2 veículos de transporte tipo van para atender os munícipes praticantes de esporte que defendem as cores da cidade de alumínio através do Departamento de Esportes. Indicação 104/2018. Solicita implantar calçadas para pedestres nas ruas dos Cambarás, dos Jacarandás, Antônio Russo, dos Cambarás, dos Carvalhos, Alberto Bertelli, José Jovino da Silva, dos IPs e Antônio Jacinto, no Jardim Uridel. Geraldo Atleta, vereador. Indicação 105/2018. Solicita reparar e revitalizar a pista de caminhada João Lopes de Meira. Geraldo Atleta, vereador. Indicação 106/2018. Solicita substituir bloquetes estavados por pavimentação asfáltica nas ruas Assemiro Saldanha, Maximiano e Ezequias Raimundo, bairro Itararé. Geraldo Atleta, vereador. Indicação 107/2018. Solicita a implantação de placa de sinalização de rua sem saída na bifurcação da rua Helena Balbo com a estrada do Mataburro, Areia Branca. Edmo Bufete, vereador. Indicação 108/2018. Solicita o cascalhamento das ruas do bairro Areia Branca 2. Edmo Bufete, vereador. Indicação 109/2018. Solicita realizar manutenção na rua Geraldo Sarte, bairro Briquetuba. Edmo Bufete, vereador. Indicação 110/2018. Solicita revitalizar travessa da rua José Teixeira, incluindo fixação de lixeiras de coleta seletiva e a manutenção de iluminação. Vila Pedágio. Edmo Bufete, vereador. Passaremos agora ao intervalo regimental de 15 minutos. Pode ser já? Ocasião em que aproveitaremos o intervalo para fazer a entrega da moção. Então, estamos já em intervalo regimental de 15 minutos. Solicito ao vereador Geraldo Atleta que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo Delegacia. Presente. Professor Ameide Barbosa. Presente. Geraldo Atleta, presente. Edmo Bufete. Renatinho Watanabe. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Bengala. Presente. Beto. Enivaldo. Presente. Dando início à ordem do dia, nós temos a primeira discussão do projeto de lei complementar 2/2018. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Por ordem, presidente. Pois não, vereador? Eu solicito a suspensão, ou melhor, a prorrogação da discussão e retirada desse projeto por 4 sessões. Coloca em discussão o pedido do vereador Geraldo Atleta em adiar por 4 sessões a primeira discussão do projeto de lei complementar 2/2018. Em discussão, o pedido. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Geraldo Atleta. Fica adiado por 4 sessões a primeira discussão do projeto de lei complementar 2/2018. Primeira discussão do projeto de lei 55/2018, que altera a lei municipal 435 de 13 de janeiro de 1900 que altera a lei municipal 435. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador? Solicito que seja adiada a discussão desse projeto por 2 sessões. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em adiar por 2 sessões a primeira discussão do projeto de lei 55/2018. Em discussão, o pedido. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar.
Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre. Fica adiado por 2 sessões a discussão única do projeto de lei 55/2018. Discussão única da moção de número 19/2018. Solicita ao secretário que faça a leitura da mesma. Moção 19/2018. Aplauso ao time de futebol do Masters da Associação Atlética Alumínio pelos seus 21 anos de fundação. Senhor presidente e senhores vereadores, indiscutivelmente, o esporte nos traz inúmeros benefícios e, como nos ensina Dom Bosco, são os meios eficazes para promover a saúde, a disciplina e a honestidade. O esporte é uma ferramenta transformadora na sociedade como um todo, e tal como citado por Nelson Mandela em seu discurso ao receber o prêmio Laureus inaugural pelas realizações ao longo da vida em 25 de maio de 2000, no Sporting Clube Monte Carlo, o esporte tem o poder de mudar o mundo, tem o poder de inspirar, tem o poder de unir as pessoas de uma forma que poucas outras coisas conseguem. E partindo dessa importante lição de Nelson Mandela é que, salvo o melhor juízo, entendemos que a Câmara Municipal não poderia deixar de prestar a singela homenagem ao time de futebol do Masters da Associação Atlética Alumínio pela comemoração dos seus 21 anos de fundação. Isso porque o Masters da Associação Atlética Alumínio não carrega consigo apenas as glórias encontradas nas derrotas e nas vitórias dentro das 4 linhas do gramado, onde, aliás, seus atletas sempre foram grandes competidores, mas também para manter o espírito fervoroso de que a sua maior glória é a união, companheirismo e amizade entre seus integrantes, elemento este que serviu para escrever os capítulos de sua história até os dias de hoje e que, sem nenhuma sombra de dúvida, será o motor promotor ou propulsor para que outros 21 e 21 e 21 e 21 anos aconteçam. E nesse sentido, desculpando-nos com os chineses e para resumir o que representa o Masters da Associação Atlética Alumínio, copiamos uma inscrição encontrada nos ginásios esportivos da China e que, sem sombra nenhuma de dúvida, reflete um dos valores que o esporte dá ao seu praticante, contribuindo na sua formação integral como ser humano. Competir sim, mas acima de tudo, a amizade. Parabéns a todo o time Masters da Associação Atlética Alumínio pelos seus 21 anos de história e que esse time continue engrandecendo não só a Associação Atlética Alumínio, mas acima de tudo, a nossa querida Alumínio. Por todo exposto, requeremos, nos termos regimentais do ouvido plenário, que seja aprovado a presente moção de aplauso ao Masters da Associação Atlética Alumínio pelos 21 anos de fundação, dando ciência da presente moção a toda a diretoria do clube. Senhores Nilson Bernardo Mendes, Geiel Carvalho, Everaldo Silva de Meira, Gilson Caetano de Souza, Célio Gabriel Moreira, Alexandre de Andrade, Renato Watanabe, e de quem cumprimentamos todos os atletas da equipe, requerendo ainda seja dado ciência da presente moção à Associação Atlética Alumínio pelo incentivo e apoio dado aos Masters ao longo dos anos. Sala de sessões, 11 de outubro de 2018, Dr. Alexandre Amaral, Geraldo Atleta e Anivaldo Vereadores. Coloco em discussão a moção, em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, solicita ao secretário que faça a votação nominal da mesma. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta. Aprova. Edson Bofete. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Dr. Alexandre Amaral. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. A moção de número 19 segue aprovada por 8 votos. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador? Como autor da moção, deixo à disposição também dos outros colegas aí que querem enaltecer essa honrosa homenagem que fazemos ao Master pelos 21 anos. Aos colegas que queiram enaltecer a honrosa homenagem que o Alexandre faz ao Master, fica a moção à disposição. Discussão única da moção de número 20, 2018, solicito ao secretário que faça a leitura da mesma. Moção número 20/2018. Aplauso à Igreja Apostólica Abapai pela comemoração do seu 6º aniversário de fundação. Senhor presidente e senhores vereadores, a Igreja Apostólica Abapai da cidade de Alumínio comemorou no dia 14 de outubro de 2018 seu 6º aniversário de fundação em nosso município, quando realizou o grande culto de ação de graças, evento marcado com a presença de inúmeros fiéis, amigos e convidados. Desde sua fundação, a Igreja aponta como uma instituição religiosa que, a cada ano, vem realizando ações que atraem em número cada vez maior de seguidores, onde tem como ideal a anunciação do Evangelho,
conduzindo seus fiéis ao reino de Deus. Nessa data tão importante para a igreja, além da grande obra de evangelização e reavivamento espiritual que realiza, deve ser destacado ainda o atendimento prestado às demandas sociais, através da orientação moral e religiosa, da assistência aos necessitados e do engajamento às ações que beneficiam a população. Diante do exposto, é com muita honra que a Câmara Municipal manifesta uma ação de aplauso à Igreja Apostólica Papai da cidade de Alumínio pelos 6 anos de fundação em nosso município, bem como pelo valioso trabalho espiritual e social que realiza ao longo desse tempo em nossa cidade. Sala de sessões, 11 de outubro de 2018, doutor Alexandre Amaral, vereador, Geraldo Atleta, vereador, e Enivaldo, vereador. Discussão à moção. Discussão. Tem um vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Professor Ameire Barbosa. Aprova. Geraldo Atleta, aprova. Edson Bofete. Aprova. Renatinho Watanabe. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Aprova. Bengala. Aprova. Beto. Aprova. Enivaldo. Aprova. A moção de número 20 segue aprovada por 8 votos. Pela ordem presente, também fica à Não. disposição dos outros colegas aí que querem enaltecer essa homenagem. Os colegas que querem enaltecer a homenagem ao vereador Alexandre também à disposição a moção para assinatura. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Primeira discussão do projeto de lei 56/2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Alumínio para o exercício 2019. Discussão única do projeto de lei 13/2017L. Discussão única do projeto de lei 3/2018L. Discussão única do projeto de lei 24/2018L. Discussão única do projeto de lei 25/2018L. E discussão das moções de número 21, 22 e 23. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Peço suspensão da sessão por 5 minutos. Coloco em discussão o pedido do vereador Geraldo Atleta em suspender a sessão por 5 minutos em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está suspensa a sessão por 5 minutos. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Eduardo Delegacia. Professor Ameire Barbosa. Presente. Geraldo Atleta presente. Edson Bofete. Presente. Renatinho Watanabe. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Bengala. Presente. Beto. Enivaldo. Presente. Agora sim, antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 1 minuto para deliberação do projeto de lei 57 de 2018. Nada mais havendo tratar na presente sessão, eu dou a mesa por encerrada, desejando a todos boa noite. Com as bênçãos de Deus, damos início à 77ª sessão extraordinária da 7ª legislatura. Eu solicito ao vereador Geraldo Atleta a fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo Delegacia. Presente. Professor Ameire Barbosa. Presente. Geraldo Atleta presente. Edson Bofete. Presente. Renatinho Watanabe. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Bengala. Presente. Beto. Enivaldo. Presente. Dando início à ordem do dia, nós temos a discussão única do projeto de lei 57 de 2018. Solicito ao secretário que faça a leitura do mesmo. Mensagem 57/2018. Senhor presidente, temos a súbita honra de submeter a Vossa Excelência e digníssimos pares o presente projeto de lei 57/2018, que dispõe sobre a concessão de gratificação aos servidores ocupantes de emprego de vigia. No que tange a criação da gratificação aos servidores ocupantes de emprego público permanente de vigia, cumpre-nos esclarecer que referida gratificação está sendo criada para corrigir uma desigualdade que ocorre entre o salário de vigia e o de agente patrimonial. Os servidores que aqui mencionamos na prática exercem a mesma função, porém o agente patrimonial tem um salário maior. Assim, entendemos que, criando a referida gratificação, estaríamos corrigindo o equívoco salarial desses servidores. Certo de que essa douta Casa de Leis, analisando o presente projeto de lei, verificará a sua necessidade para o perfeito andamento dos serviços públicos, bem como aprovará a presente propositura, é que solicitamos seja o mesmo apreciado nos termos do artigo 42, inciso 1º da Lei Orgânica do Município de Alumínio. Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 57/2018. Dispõe sobre a concessão de gratificação aos servidores ocupantes do emprego público de vigia e dá outras providências. Antônio Piacentini, Prefeito do Município de Alumínio, Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas,
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criada gratificação mensal aos servidores permanentes ocupantes do emprego público de vigia, lotados no Departamento Municipal de Administração, de 17,031268% sobre o valor do salário base do referido emprego. Parágrafo único. Para fazer jus à gratificação disposta no caput desse artigo, o servidor necessariamente deverá possuir os mesmos requisitos exigidos no concurso de agente patrimonial, ou seja, certificado de formação de vigilantes e segundo grau completo. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotações próprias previstas no orçamento vigente e asseguradas nos orçamentos vindouros. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de outubro de 2018. Prefeitura Municipal de Alumínio, 16 de outubro de 2018. Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Coloque em discussão. Peço a palavra. 15 minutos com a parte. O diálogo com os agentes patrimoniais e os vigias na Câmara Municipal, ele começou por um motivo, obviamente, não tão nobre quanto o projeto de lei, que era o medo do corte de benefício da periculosidade. Por que eu começo citando isso nessa discussão? Para demonstrar como as coisas são, como as coisas andam. Por vezes, quando a gente não está centrado adequadamente no objetivo. Eu falo já há algum tempo, e não é há pouco tempo, que o prefeito Bimbão não é uma pessoa mal intencionada. Não é mal intencionado. Isso eu tenho falado para quem quer ouvir. Quem conhece o prefeito de próximo sabe que ele não é mal intencionado, mas é mal assessorado pra caramba. Pelo amor de Deus. Culpa dessa má assessoria, não geral, pelo amor de Deus. Porque bem na hora que eu falei, que eu olhei ali para o Severino no fundo, e eu posso citar, por exemplo, como exemplo, não é assessor, mas é funcionário da prefeitura que trabalha bem, o Chico, meu amigo, está aqui, tantos outros que tem. Mas eu digo naquela estrutura de administração, da tomada de decisão. E parte da culpa desse mau assessoramento não é necessariamente pela falta de qualidade técnica das pessoas, mas é pelo não permissivo do prefeito de que essas pessoas atuem como têm de atuar. Então, por que eu falo que não é mal intencionado? Porque uma pessoa que, se tivesse a intenção de causar prejuízo a alguém, retirando um benefício de periculosidade, ela não acenaria na mesma semana, depois de discutido e, obviamente, bem posicionado por toda a Câmara Municipal, com a possibilidade de uma alteração para atender uma injustiça que acontece já há muito tempo dentro da prefeitura, que é não pagar de forma igual quem atua de forma igual. Então não é má intenção, é má preparação às vezes. É aquela maneira rústica e errada de fazer as coisas. É a pedra pequena que eu falo da administração, que foi mais uma. Imagine se soltar um anúncio de que vai se tirar um benefício concedido por lei ao servidor. Passado isso, nós fomos à prefeitura, acompanhamos lá os vigias, os agentes, estava o presidente do sindicato, Pepino, que está ali, estava procurando ele, acompanhando isso. Diga-se, o prefeito me buscou, estava lá na Associação Atlética, nesse dia me buscou, acabei participando com ele lá, e ele fez um anúncio, no sentido do quê? De equilibrar essa diferença entre os agentes e os vigias, e soou para o resto da prefeitura como se só uma classe estivesse tendo aumento. Isso já causou também um barulho do tamanho do mundo. Alexandre procurado, Meire procurado, todos os vereadores que estão aqui, reclamando o que o prefeito está fazendo. E eu estava ali, ele fez o vídeo, virou moda agora os vídeos do Bimbão, e você está sentado na mesa. Eu sei o que ele estava querendo fazer naquela hora, que era uma equiparação dos dois cargos, para que as pessoas que atuam de maneira igual recebessem de forma igual. Mas quem vê o vídeo, quem vê a chamada do vídeo, não tem como imaginar isso.
porque a informação era diversa daquilo que foi tratado, que era fazer equiparação. Assim como é o projeto. O projeto que está aqui hoje não faz equiparação, e nós discutimos com todas as pessoas que estão presentes, que são a grande maioria, com o presidente do sindicato, falamos que ele está instituindo uma gratificação para equiparar essas duas funções, que é de vigia com a de agente, com o requisito do caput, acho do artigo 1º, se eu não me engano, com esse requisito, com o parágrafo único do artigo 1º, do requisito do 2º grau do certificado, para que depois também dê aprovado, pessoal, mas eu não tenho, se passar os anos eu não tiver o 2º grau, não vai ter, é requisito da lei, a pessoa vai ter que se formar e vai ter que se certificar, no sentido de que possa ter essa equiparação e fazer jus a esses 17%. E o projeto vem como gratificação, e explicamos também que a gratificação é algo que não tem perenidade, o prefeito pode cortar a qualquer momento, muito embora a gente tenha observado aqui que apresentou o impacto financeiro, prevendo que nos próximos anos tem. Vamos ser bem claro, o impacto financeiro para fazer essa equiparação é muito baixo, se comparar os 17% da diferença salarial de um para outro. Eu não vejo motivo para que, não esse gestor, mas qualquer outro gestor que se sente na cadeira do prefeito, venha fazer um tipo de acharque como esse. Então, segue o projeto como gratificação, que fique claro. E essa gratificação aqui, de uma maneira democrática, discutimos com todas as pessoas aqui, discutimos com o presidente do sindicato, nos retiramos da discussão que vocês tiveram, e ficou uma decisão colegiada dos funcionários efetivos junto com o sindicato, lembrando que nós iremos aprovar a gratificação. Eu aproveito, inclusive, esse momento aqui, porque não é prever o que vai acontecer, porque se a gente prever, pode ser que não aconteça. Eu tenho certeza que amanhã uma enxurrada de reclamações de outros setores vão aportar nessa casa, porque a impressão que vai dar não é da correção de uma injustiça, de pessoas que atuam de forma igual e recebem de forma diferente, mas vai dar a impressão clara de uma bonificação mediante gratificação. E aí os outros setores e outros funcionários irão fazer a reclamação de que querem também uma gratificação dentro da sua carreira, dentro do seu cargo, dentro do seu concurso, dentro da sua função. Eu vou deixar claro que da mesma maneira que eu aprovo aqui, que fique a pressão em cima do prefeito, para aqueles que acharem que tem direito, de mandar o projeto para cá, porque projeto que vier para essa casa, com a menção de impacto financeiro que é possível ser feito, e que venha beneficiar o servidor público, eu, mais que ninguém, me vejo obrigado a votar, por 2 motivos. Primeiro, porque sou servidor público do Estado, Meire também é servidora pública, e a gente sabe que nós passamos aí na mão do PSDB todos esses anos. Fica a dica para quem está presente aqui, tá? É um meio indireto. Nunca valorizou o funcionário público municipal. Tanto que o Alckmin teve, acho que o mesmo nível de percentual de votação que o servidor público do Estado teve ao longo da trajetória dele no governo do Estado. Então esse é um dos motivos. O segundo, que pela 5ª vez como presidente da Câmara, em tempos bons e tempos ruins, porque eu vivi orçamentos bons e orçamentos ruins dentro da Câmara Municipal, na época do orçamento ruim, o privilégio que nós demos foi para o cargo concursado. Todas as medidas que tiveram que ser tomadas, foram tomadas em favor do concursado, em detrimento do cargo comissionado. Porque eu já tinha uma visão de como se deve ser tratado o funcionário público de carreira. E eu fiz aqui isso dentro da Câmara. Tivemos um grande número de exoneração de cargo, assessor de vereador foi baixado o salário, porque eu vejo a importância do cargo concursado. E se for analisar aqui todos os cargos de direção, assessoria e direção e assessoria, que são na maior parte da Câmara, são ocupados por cargos concursados, à exceção do Wagner, do meu amigo Bagu, que está aqui, que é o irmão dele, que ocupa um cargo dentro da Câmara por merecimento, que é um funcionário da Prefeitura, que modernizou, inclusive, a questão nossa do almoxarifado. Vocês vêem se a marcação de como as coisas são e eram, com a ajuda da Raquel, que está aqui, que é concursada nossa,
fotografou cada um dos itens, ele lançou no sistema. Eu falo isso por quê? Porque é uma valorização. O próprio Wagner, que não é concursado aqui, é um concursado da prefeitura, que é como eu acho que as coisas devem ser. Então, toda vez que vier algo favorável ao servidor público municipal dentro da Câmara, como hoje é favorável às duas carreiras que estão aqui, eu vou votar. A responsabilidade de saber o que faz é do prefeito. Se ele acha que vai mandar projeto para a Câmara Municipal, para a gente chutar de volta, né, para resolver da maneira que deveria ser resolvida, que é a equiparação, isso que deveria ter sido feito, simples assim. Vão se equiparar os cargos, vai se estipular um prazo para entrega de documentação, para a pessoa poder se formar, e equiparados os cargos, as pessoas receberão de forma igual. Era só isso que tinha que fazer, é quase que modificar a maneira de escrever. Isso que deveria ser feito. Mas como não foi e veio isso, e sabendo a dificuldade que é quando volta um projeto para lá, para ele retornar para essa casa da maneira correta, se a gente devolver isso agora, vai voltar para cá mais ou menos em maio, junho do ano que vem, com sorte. Com sorte. Porque nós já devolvemos projeto com o intuito de voltar em 15 dias, até hoje está lá. E outros que voltaram no final do ano passado com o combinado de chegar em janeiro e não vão ser votados esse ano. Novamente, o combinado era de chegar em janeiro, chegou em setembro, final de setembro. Dito isso, eu penso que os servidores que aqui estão pensaram bem de aceitar a gratificação, porque é melhor um na mão do que dois voando. Isso é fato. Então, o meu voto, se eu votar, eu acredito que eu não voto, é maioria simples, então eu só votaria se empatasse. Mas se votasse, pode ter certeza que aprovaria isso, porque eu me vejo compelido a atuar em favor do servidor público concursado. Sempre tem que trabalhar. Por ser servidor público e por ter tido nessa casa um exemplo de valorização do concursado da nossa casa, que é privilegiado na hora da nomeação de cargo, e que nos momentos de crise nós não mexemos numa vírgula do salário de ninguém dessa casa que fosse concursado. E infelizmente tivemos que fazer isso com os cargos comissionados à época que eu era presidente, exatamente para prestigiar e para valorizar aquele que prestou concurso público, aquele que apanha quando entra a administração e sai a administração, entendeu? E aquele que toca o serviço público da Prefeitura Municipal de Alumínio. Porque quem toca o serviço público da Prefeitura Municipal de Alumínio são os cargos concursados. Os comissionados entram e saem, e quem é perene, quem é efetivo, o cargo efetivo, são os concursados. Então, isso é um recado para as pessoas que estão aqui presentes, para as pessoas que me conhecem, e já também na previsão do que vai acontecer, na certeza do que vai acontecer, que já fica o recado dado a cada um dos servidores, né? Projeto que beneficie o servidor público concursado e chegar nessa casa de leis, vai ser votado com a mesma urgência com que se votou esse. Chegou no dia, o projeto chegou hoje, na hora do almoço, salvo engano. Depois do almoço chegou o projeto, que a gente já está chamando esse projeto na extraordinária para votar em favor dos senhores. São as minhas considerações, muito obrigado. Continua em discussão o projeto 57. Peço para discutir. Pois não, vereador, 15 minutos com a parte. Bom, faço as palavras do vereador Eduardo as minhas, mas infelizmente, né, a gente sabe que quem toca o município, quem toca essa máquina da prefeitura, realmente são os empregados concursados. São as pessoas que abdicaram muitas vezes de um emprego numa iniciativa privada, que abriram mão de diversas coisas para se dedicar à prefeitura. Mas infelizmente, na grande maioria das administrações, é a mão de obra que é menos favorecida, que é menos lembrada, que é menos agraciada com qualquer tipo de benefício. Tamanho aí que constantemente o sindicato está aqui postulando inúmeras recomposições que foram se perdendo ao longo do tempo e que se tornou hoje trabalhar na Prefeitura Municipal uma verdadeira guerra. A gente falava que antigamente os salários de CBA, que é um parâmetro que nós temos aqui, o servidor público, eram salários muito parecidos, ou muitas vezes trabalhar no município era muito mais rentoso do que trabalhar na CBA. Então, assim, como o Eduardo disse, eu acho que qualquer projeto que venha aqui, que venha para favorecer o servidor, que venha aqui para agregar algo no servidor, e digo isso no servidor concursado, pode ter certeza que eu também deixo aqui a minha palavra, como que todos os colegas, de estarmos votando favorável, e votamos assim, como esse projeto que chegou hoje na hora do almoço,
que a gente tem algumas dúvidas, mas aqui a gente teve o prazer de, ao invés de receber o servidor, que na semana passada vinha aqui para cobrar uma posição da Câmara, e foi uma posição forte para o prefeito não mexer na periculosidade, hoje nós temos aqui o prazer de receber e de se discutir algo que vai não privilegiar a todos, mas vai reconhecer o direito daqueles que exercem uma profissão idêntica a uma outra atividade, porém essa outra atividade evidentemente com rendimento superior. Então aqui como eu disse, sinto a vontade de aprovar. Um dos questionamentos era justamente, mas todos serão agraciados? Não, a lei deixa claro aqui, somente será agraciado aquele que tenha o requisito do agente patrimonial, que tenha o segundo grau e que tenha o curso de formação de vigilante, que é o requisito do agente patrimonial. Então, aqueles que não tenham, terão que se qualificar para estar recebendo esse benefício. Eu tenho aqui comigo também, acho que o prefeito, como o Eduardo falou no vídeo, gratificação, e quando você fala de gratificação, é difícil você explicar por que o vigia tem a gratificação e por que o enfermeiro não tem, por que o merendeiro não tem. Mas na verdade não, isso aqui não é uma gratificação, isso aqui é um direito de equiparação salarial. A lei diz que aquele que exerce a mesma atividade deve receber os mesmos rendimentos, é nada mais justo, porque está exposto ao mesmo risco, está fazendo a mesma atividade, está realizando, cumprindo o mesmo horário. Então, por que se um colega trabalha numa guarita, recebe X, o outro tem que receber menos, fazendo a mesma atividade e muitas vezes rendendo o turno daquela pessoa? Então, evidentemente que a gente aprova esse projeto, desde o começo, como a gente se posicionou com relação à periculosidade, me posiciono aqui favorável à aprovação desse projeto, ao contrário do Eduardo aqui. Tenho certeza, Eduardo, que você não vai precisar votar, porque vai chegar aí 8-0 esse projeto, é o que nós queremos, que chegue. Como foi dito, eu acho que a situação da gratificação, ela foi uma interpretação equivocada. E se a gente mandar lá, realmente não vem, porque nem para receber, por exemplo, o IPTU, que era um projeto que a gente rejeitou ano passado e que a gente esperava discuti-lo ao longo de 2018, ele chegou agora aí recentemente. Então imagine se a prefeitura não tem interesse de agilizar os processos, que ela aumenta a receita dela, quanto mais um projeto que, entre aspas, é um custo. Então, assim, como nós temos aqui um aval da categoria, especificamente da categoria dos vigias, a gente aprova assim mesmo que um instituto jurídico equivocado com relação à gratificação, na confiança de que o prefeito vai honrá-lo, até porque demonstrou aqui que tem condição para pagá-lo até o final da gestão dele. E fica as dúvidas, evidentemente, se a periculosidade vai incidir sobre isso, se realmente vai haver a igualdade salarial. Enfim, com relação a esse projeto, deixo a minha posição, Eduardo expôs bem, vou aprovar, mas aproveito o ensejo aqui de requerer ao Executivo, na presença aqui do sindicato, que repense muito com relação às folhas de pagamento da prefeitura, que repense muito com relação ao pessoal. A gente tem visto muitas vezes o prefeito, como ainda falava hoje aqui com relação a algumas tarifas que a prefeitura aumentou, mas com relação, por exemplo, ao plano de carreira dos professores, que também é um direito que foi conquistado e que hoje, aleatoriamente, por um parecer de alguém, se descumpre e se gera um ônus lá na Justiça do Trabalho, inclusive com sentença. Então, o que a gente teme é que essa gratificação seja paga, mas assim, que o prefeito repense em não deixar judicializar a folha de pagamento da prefeitura, que dê a quem de direito, como é o caso dos vigias, a identidade salarial com relação ao agente patrimonial, mas que evite judicializar, como é o caso, por exemplo, dos professores, que o judiciário já disse que está errado, como também reveja outros casos, e aqui a gente tem que parabenizar, foi uma conquista aqui pela liderança do Chiquinho, do Gerson, que lutaram, que correram atrás em nome de todos e que conseguiram convencer o prefeito a enviar esse projeto hoje. E como o Eduardo falou, qualquer projeto que venha nesse sentido, que venha a valorizar o servidor, tenho certeza, a Câmara não é egoísta a ponto de reconhecer esse direito. Então, fica aqui o meu voto de sim, na hora que for votar, vou votar sim, e apenas com essas colocações aí, e parabéns a todos os envolvidos por essa conquista, por esse reestabelecimento da justiça de todos. Muito obrigado. Continue em discussão. Peço para discutir. Pois não, vereadora, 15 minutos com a parte. Eu vou ser bem breve, que tinha que ser falado, já foi falado pelo Eduardo e pelo Alexandre.
Mas assim, só para fazer uma colocação, que às vezes, não sei se os senhores que estavam aqui a semana passada se lembram, que eu disse que às vezes o prefeito ele vai lá para o fantástico mundo do Bimbão, não sei se os senhores se lembram disso, e ele tira ideias mirabolantes da cabeça dele e vai aplicar, né? E isso deixa os vereadores numa situação muito complicada aqui na Câmara. Vejam os senhores, na semana passada nós estávamos reunidos aqui para discutir a proteção de um direito de vocês, né, que era o auxílio de periculosidade. Aí durante a semana eu recebo uma mensagem de uma servidora, de uma professora, questionando por que o aumento, né, seria só para os vigias. Eu falei, poxa, mas na reunião, né, que a gente teve, ele estava tentando tirar o benefício garantido por lei por eles, e agora está dando aumento. Então assim, quando ele vê que ele erra, aí ele tenta reparar o erro cometido, e aí ele cria outra situação. Hoje, de pessoas que estavam com iminência de perder direito, vocês estão agregando direito. É muito engraçado para quem está de fora, mas para quem ocupa essas cadeiras aqui, a gente sofre muito com isso, né? Porque a gente vive em areia movediça, né? A gente vive o tempo todo tendo que analisar todas as ações aqui, e isso faz muito mal. Por quê? Porque os senhores estão aqui, estão conhecendo a verdade das coisas, mas quando isso sai do âmbito da Câmara, porque não tem uma frequência alta de população, a verdade ela toma outros cursos. Então, na verdade, aqui eu gostaria de pedir aos senhores, como replicadores, que expliquem toda a situação que aconteceu, né? Que nós não vamos nunca ficar contra funcionário nenhum, que isso aqui não é uma ação para prejudicar os outros funcionários, mas sim garantir um direito, e que se vier outros projetos aqui para aumentar, para gratificar, vai ser votado. Mas é muito incômodo essa posição, porque um dia fala uma coisa, outro dia fala outra, um dia fala uma coisa, outro dia fala outra, e a caneta está na mão dele, não é na nossa mão. A gente aprova aqui, obviamente, mas as ações têm que partir do executivo, né? Então, às vezes, quando a gente fala, Eduardo disse que não é de má fé. Eu conheci o Bimbão ano passado. Superficialmente, parece mesmo que não é de má fé, mas eu não conheço ele pontualmente, nunca tive uma proximidade, a não ser agora no período de mandato. Mas o que me parece é que vem à cabeça dele as ideias e acaba trazendo alguns problemas para que nós tenhamos que resolver aqui. Então, na verdade, eu gostaria de fazer um pedido aos senhores que se replicasse exatamente como aconteceu, né? Que ele queria tirar um benefício, e quando ele se sentiu acuado, inclusive pela Câmara, ele voltou atrás da decisão, revendo até um conceito aí de equiparação, porque senão parece que a gente favorece um lado só, uma parte só, né, dos funcionários, e não é verdade. A gente já teve brigas aqui, acompanhada pelo Pepino, inclusive, para garantir o direito dos professores. Então, todos que procuram a Câmara para garantia de direitos têm o apoio dessa casa, mas é muito difícil, gente. Eu falo para vocês que está muito difícil. Todo dia eu acordo pensando, meu Deus, qual será a novidade de hoje? Né? Por qual motivo eu vou apanhar hoje? Né? Porque assim, a gente não tem como prever as ações, a gente não tem como prever o que vai passar pela cabeça dele, o que seria feito, né, de uma ação cabível ali. Não, é o fantástico mundo do Bimbão. Ele pensa, ele cria e ele faz. Agora na onda dos vídeos, aí depois que ele lança o vídeo, ele faz uma errata. Alguém vai ler a errata, gente? Todo mundo viu o vídeo, acabou, né? E uma mentira repetida, ela acaba se tornando verdade. Mas só para colocar para vocês essa condição que aflige não só a mim, mas os outros vereadores também, e dizer que está muito difícil lidar com isso tudo, mas a gente espera que tudo se resolva, porque a partir de amanhã, os senhores tenham certeza que eu vou acordar de novo com uma enxurrada de mensagens no meu Facebook, no meu celular, porque agora começa uma outra etapa. Os senhores podem contar com o meu voto, obviamente, né? Mas eu peço que, assim como a gente vai votar favorável, que vocês nos defendam também. Não defender falando mentira, não é isso, mas dizendo exatamente o que aconteceu, né? Que tudo partiu do prefeito. Ele não queria gastar,
né? Queria cortar um benefício para não gastar, e ele deu um aumento, uma equiparação aí, que eu acho justa, mas que não faz sentido nenhum, né? Você ameaçar tirar para depois equiparar, sei lá, no mundo onde eu vivo não faz sentido nenhum. São essas minhas considerações. Solicito ao secretário que faça a votação nominal do projeto. Professora Meire Barbosa. Geraldo Atleta, aprova. Edmo Bufete. Aprova. Renatinho Watanabe. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Aprova. Bengala. Aprova. Beto. Aprova. Enivaldo. Aprova. O projeto de lei 57 de 2018 segue aprovado por 8 votos. Nada a mais, havendo a tratar